Oi, gente! Hoje trago uma definição conceitual que determina qual é o corpo que é acompanhado no ambiente de cuidado alfa-corporal, que é o corpo que se desdobra. Essa proposição sobre determinado corpo muda o olhar do terapeuta e educador em campo e gera novas forças. A definição desse conceito é fundamental para um ambiente de cuidado que se desdobra em ambiente terapêutico e educacional. Esse conceito serve de base para uma terapia corporal contemporânea, que se destina ao acompanhamento tanto terapêutico como educacional e que tem uma perspectiva corporal. É essa perspectiva corporal que leva os viventes em cena para um corpo a corpo que é formativo. Vejam, não se trata de reduzir um sujeito ao corpo físico ou à biologia, e sim em diferenciar e integrar partes que transformam uma unidade que é sempre inacabada. Trata-se de uma proposição em habitar e entender um corpo complexo. Durante as minhas investigações, desenvolvi conceitos que se aproximam de autores consagrados, ao mesmo tempo que também refiz alguns caminhos, os quais me afastam desses autores. Esse jogo de forças estabelece diferenciações que me levam para novas definições. Esse jogo de forças que acontece durante meus movimentos de afastamento e de aproximação de outros pesquisadores mantém alguma tensão entre o conhecido e o desconhecido, entre o já dito e o não dito. Então, não estou propondo aqui um jogo de poder no qual uma definição é totalmente excluída e a outra é totalmente adotada. Existe a possibilidade de passagem de forças entre as teses desenvolvidas por alguns autores e os conceitos definidos por mim. Claro que não poderei dialogar com todos os autores, com muitos autores, ideias e técnicas. É preciso que tenhamos alguns pontos de articulação para ativar esse jogo de forças e sustentar determinada tensão que me encaminha para a premissa básica que rege o método Corpo em Tensão e acompanha a técnica de alfabetização corporal em campo. O pressuposto básico do MCI é que a vida humana acontece entre tensões, que são, ao mesmo tempo, permanentes e inconstantes. O que isso quer dizer? Que alguma tensão sempre está lá e aqui, de modo mais e menos intenso. A minha tese discute sobre como formar corpo, e essa discussão me leva à noção de vitalidade, e como a vitalidade corporal está associada a determinada saúde. Dependendo do encontro e sua dupla face desencontro, habitar essas tensões diversas pode formar gradientes de tensão e desenvolver mais possibilidades para o manejo da vida. Formar corpo está associado a exercer esse corpo, e é dessa corporeidade que eu venho falando. Para seguir aprofundando o tema e transmitindo conhecimento, tenho feito diversos movimentos. Movimentos que pretendo seguir fazendo, como por exemplo, a pesquisa independente, baseando-me na clínica e no diálogo com outros profissionais interessados na minha pesquisa, o mestrado em psicologia clínica e a intenção em seguir com o doutorado. Todas essas ações me encaminham para o aprofundamento dessa definição de corpo e a relação dessa tese com o sofrimento que nos acompanha do bebê ao adulto. Afirmo meus movimentos porque dizer o que não foi dito gera estranhamento, e o estranhamento pode levar ao afastamento de muitos. Afirmo meus movimentos porque, principalmente, quero me manter nesse trajeto por onde estou caminhando e por onde terei que me alimentar. E me alimento de encontros, sem dúvida. Daí a busca pela proximidade com viventes que estejam interessados no tema que estou propondo. Além disso, acredito que a minha pesquisa pode gerar novas pesquisas. Pode ser um achado para muitos outros pesquisadores que também vão, em algum momento, se afastar e se aproximar dos conceitos sistematizados no MCI e na TAC. Para o MCI, o sofrimento humano tem sua origem nas experiências de desagregação de partes corporais constituintes de determinada unidade, que é destaque de um corpo complexo. Tendo em vista esse ponto de partida, a experiência de dor e sofrimento se estabelece na interface
com a oscilação entre experiências de agregação e desagregação de partes de um corpo complexo, o corpo que se desdobra. Essa realidade oscilante entre desagregação e agregação de partes e as experiências entre amparo e desamparo da unidade desse corpo complexo desafia os encontros e oferece diversas possibilidades de conexões que acompanham as experiências. Experiências que são vividas originariamente sem um sujeito da ação ou um sujeito psíquico, ou ainda um sujeito do conhecimento. Como exemplo, podemos tomar o início da vida humana. Como experiências vividas num corpo ambiente, sem palavras e sem ações voluntárias, são processadas pelo vivente. Como as experiências vividas no corpo próprio, dentro do ambiente intrauterino e nos primeiros meses de vida no ambiente extrauterino, são absorvidas e processadas pelo bebê. Essas são reflexões que me acompanham e diante delas posso afirmar que um vivente se forma por meio de experiências que oscilam entre estabilidade e instabilidade, bem-estar e mal-estar, alegria e tristeza. A vida, imersa nessa dinâmica, que também é viva, encaminha todos nós para estados corporais impermanentes. E habitar esses estados pode ser formativo ao fornecer ambientes para os desdobramentos de um corpo complexo. Essa dinâmica viva acompanha o corpo que se desdobra na diferenciação entre o agente que faz uma ação e o sujeito que idealiza uma ação. A distinção entre sujeito e agente da ação pode simplificar o diálogo entre o vivente que atende e o outro vivente em atendimento. Simplificação que ocorre ao desenvolver uma comunicação baseando-se também na perspectiva de um agente da ação, que é a parte própria, que age no mundo e tem limites muito claros ao desenvolver as ações. O sujeito da ação tem limites mais elásticos. Por exemplo, planejei conduzir esse vídeo sobre um tema que me atrai e pensei sobre as ações necessárias para desenvolver o tema. Parti para a ação direta, ou seja, preciso colocar o agente da ação em cena. Como? Sei fazer? Não sei fazer? Preciso de ajuda? Me irrito? Canso? O pensamento e a ideia não fazem acontecer. Preciso agir de fato. Devo me aproximar e me afastar de algumas coisas. E essa é a realidade do agente da ação. Enquanto estudo e pesquiso sobre o tema, me afasto de outras ações. Ao me aproximar das ações que fazem de fato o que idealizei, tenho que aprender sobre como usar ferramentas tecnológicas, por exemplo. E isso adia o resultado. Ao mesmo tempo, vou deixar de fazer outras coisas. Me afastar dos meus amores, não sair com os amigos, deixar de assistir aquela série. Talvez me depare com a quantidade de material sobre o tema e que eu nem tinha ideia. Posso cansar. E pode ser que o sujeito da ação comece a se perguntar, para que mesmo? Para que mesmo? Esse diálogo entre agente e sujeito precisa ser atualizado e isso acontece a partir de alguma tensão. Além disso, esse diálogo só é possível se diferenciarmos essas duas partes para sermos capazes de integrá-las por meio de jogo de forças. Diante desses múltiplos elementos despertados durante as ações em fazer e se existe a possibilidade de conexões e a instalação do jogo de forças entre esses elementos, podemos nos desafiar a entrar no jogo entre saberes e não saberes, entre ações e não ações, enquanto vamos fortalecendo o manejo da vida, o manejo dos acontecimentos. Isso tudo é diferente da fazeção, da proposição em agir em busca de soluções absolutas, da superação em metas lineares ou a crença de resultados perfeitos. Bom, vamos voltar à definição conceitual do que nomeei como corpo que se desdobra, que é o corpo complexo, acompanhado no ambiente de cuidado alfa-corporal, no qual atendemos a partir de uma perspectiva corporal. Esse corpo complexo deve ser entendido como aquele que vibra entre dobras e desdobramentos, é o corpo que se desdobra na realidade do agente em si, na distinção entre o agente e o sujeito da ação, na formação das duplas
sujeito agente e agente sujeito do acontecimento, e na multiplicação em 4 corpos em um: físico, comportamental, emocional e cognitivo. Será preciso entender melhor sobre esses desdobramentos, e o disparador dessa compreensão é o que entendemos por realidade do agente em si, uma teoria original e, portanto, de difícil absorção e explicação. As palavras ora ajudam e ora atrapalham, mas o uso das palavras é o nosso meio de comunicação mais usual, assim é o caminho para a introdução de um conceito complexo. Vou usar imagens também, para nos aproximar do conceito. Proponho uma questão para nortear a experiência com as imagens. A noção de unidade corporal pode se situar na experiência e não na definição do que significa unidade? Vamos ver as imagens acompanhadas dessa questão. Repito, a noção de unidade corporal pode se situar na experiência e não na definição do que significa unidade?
Vimos imagens dos vários começos de uma vida: o embrião, o feto, o neonato e o bebê. Olhando essas imagens, podemos notar uma repetição de uma determinada forma que cerca a origem de um vivente humano. A unidade corporal enrolada. Vocês enxergaram isso? Diante da experiência do feto, uma determinada unidade improvável pode ser o ponto de partida para as ações e não ações de um vivente. Desde o início, o vivente habita um corpo enrolado primariamente com suas partes fundidas. Cabeça, braços e pernas estão fundidos ao tronco nos primeiros 2 meses da formação do embrião. É quando os braços podem se mover, quando podem desgrudar do tronco e encontram a resistência do ambiente útero pela bolsa amniótica e a resistência do próprio corpo pela posição enrolada. Viram o bebê que nasceu empelicado, o bebê dentro da bolsa amniótica? Os movimentos dele só podem acontecer bem pertinho dele. Tudo acontece em si, partindo da experiência dele. Essa é a realidade do agente em si, tudo pertinho de si, em si mesmado. Ao sair do útero, vai viver a realidade de se abrir para o mundo e para as novas partes, ao mesmo tempo que, ao habitar o ambiente extrauterino, o neonato se encontra com a ação da gravidade e a pressão sobre o seu corpo. E lá está ele enrolado de novo. A unidade corporal é a forma enrolada vivida por ele durante 9 meses intrauterinos e nos primeiros meses de vida extrauterina. Podemos pensar que partes corporais vão se integrando ao longo de todo o desenvolvimento do vivente humano, mas que esse devir partes não apresenta falta a priori, pois já existe uma unidade? As partes que ainda não foram integradas não transformam o bebê em pedaços, ele está inteiro na sua experiência. E o corpo complexo se desdobra na realidade do agente em si, que é aquele corpo que vibra no involuntário e na unidade corporal pré-verbal e pré-pessoal. O bebê existe e suas experiências oscilam entre o risco de desagregação dessa unidade e a descoberta de novas partes que vão transformar essa unidade. Desagregação e integração se aproximam e instalam a tensão que, por meio do jogo de forças, vai formar corpo. Importante salientar que, para o bebê, qualquer noção de parte determina uma nova parte. A mão que surge na frente do bebê é uma nova parte que vai precisar ser integrada. Daí surge outro questionamento. Como o ambiente externo, a presença dos cuidadores, por exemplo, encaminha um bebê para suas partes e desdobramentos sem romper com a unidade corporal até então vivida por ele? São questões norteadoras, não pretendo respondê-las de modo absoluto e, simultaneamente, quero cuidar de sustentá-las como parte de todos os processos que envolvem algum cuidado com a existência humana. A questão que permanece comigo é sobre a experiência que envolve a unidade e as partes. Qual a diferença entre o significado de unidade e a experiência de unidade? O que acontece com a experiência do bebê originariamente sem um sujeito da ação? Primariamente, as ações praticadas pelo bebê são ações unicamente involuntárias, não tem na sua origem um sujeito da ação. A presença de um sujeito é soberana diante da vida? Estamos refletindo sobre o bebê que vive imerso num determinado corpo e sem saberes cognitivos sobre esse corpo. Desse modo, o bebê tem a própria experiência como único norte para os seus aprendizados. Movimentos involuntários regem o corpo do bebê.
O bebê tem uma estrutura física ancestral, tem um corpo formado por seus múltiplos tecidos, com suas funções distintas e coexistentes. É um vivente que tem um corpo imaturo que existe inicialmente sem um sujeito, seja este um sujeito da ação, um sujeito psíquico ou um sujeito do conhecimento, mas ainda assim esse bebê existe. O bebê é um vivente às voltas, com as ações involuntárias e com uma unidade estabelecida pela experiência própria. O bebê vive experiências durante os 9 meses intrauterinos e pelo menos 4 meses de experiências extrauterinas sem usar os sons, as palavras, movimentos de modo voluntário. Os acontecimentos vividos por ele são baseados em ações involuntárias. Nos inícios, um vivente humano vai ensaiando o nascimento do sujeito da ação. Entendo que nessa fase ele está ainda distante de um sujeito emocional e de um sujeito do conhecimento. O bebê nasce imerso na sua unidade pronta, na qual suas próprias partes ainda não existem. Existe uma unidade enrolada, pelo menos para ele. O que ele vive é uma unidade enrolada em si, um corpo em si mesmado, e as partes vão surgindo do encontro e sua dupla face de desencontro com os cuidadores, objetos, movimentos e essas partes próprias. Veja bem, não estou dizendo que o bebê é ensimesmado, estou dizendo que ele tem uma unidade corporal ensimesmada e esse é seu ponto de partida. Não estou colocando a discussão entre internalização e exteriorização de um sujeito soberano. O sujeito da ação ainda não existe e vai se formando nesse ambiente corpo, afastado do sujeito psíquico e do sujeito do conhecimento. Partes que para os cuidadores são conhecidas, para o bebê não são entendidas como partes ainda. As partes estão ali no corpo do bebê e as descobertas dessas partes podem ser acompanhadas do risco de desagregação. Partes podem ser experimentadas como risco para uma unidade pré-existente e outras partes podem ser vividas como a criação de um mundo novo. O bebê criador de novas partes e novos mundos coexiste com o bebê sentinela da manutenção da unidade que rege a vida. Um bebê repete ações e apreende a vida, forma algo com que já tem, mas que ainda não sabe como usar. Simultaneamente cria com as partes que descobre e renova suas possibilidades, forma algo com que ainda não tem, na sua estrutura ou na sua percepção primárias. Ou seja, mesmo que exista um aparelho digestivo ali, ele ainda não sabe como usá-lo. Cria, aprende e simultaneamente forma esse aparelho. Isso ocorre enquanto usa as partes que o constituem, voluntária e involuntariamente. O bebê aprende sobre si enquanto exerce a si mesmo. Encontros nesse sentido envolvem os desencontros. Movimentos envolvem simultaneamente recuos e avanços, aproximação de algo e afastamento de algo, voluntário e involuntário, desdobramentos e dobramentos. O eterno jogo do esconde-esconde, o que aparece para mim e o que aparece para você. Vocês assistiram aos recortes de vários vídeos trazendo imagens sobre algo da experiência de um embrião, feto, neonato. Esses recortes apontam para a unidade que reside na experiência em habitar uma forma. Uma unidade vivida na experiência. A experiência de algo que acontece ao bebê. O corpo que se desdobra é o corpo que se forma na experiência. Pulsa entre múltiplas orientações e é capaz de estabelecer conexões simultâneas entre vários elementos. O corpo que se desdobra oscila entre unidade e partes, nunca está pronto e sempre tem um ponto de partida. O vivente vai sendo tocado durante a vida que vive e desperta para as forças que circulam no próprio corpo. Habitar essas forças vai formar esse vivente, o que se repete como uma forma na experiência do bebê. Um cuidador precisa exercer o afastamento e aproximação simultâneos daquilo que sabe para dar lugar para as experiências de outro vivente. As experiências despertam o corpo para forças de vida, preenchendo um corpo de vitalidade. Deixo com vocês as reflexões que me acompanham.
O que um bebê vive primariamente e repetidamente pode formar ele? Como o bebê processa seus primeiros meses de vida? Qual a relação dessas experiências com a dor e o sofrimento humanos? Seguimos.